e continuamos a adorar o Senhor, porque é maravilhoso, e meditamos juntos na palavra do Senhor, amém? Apocalipse 20, versículo 4, amém? Vamos ler alguns versículos, e depois, conforme o Espírito Santo nos conceder, a gente pregaremos a palavra de Deus, amém? Que diz assim, Apocalipse 20, versículo 4, e vi tronos, e assentados sobre ele, aquele que foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, nem receberam os sinais na testa e nem na sua mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não viveram, até o que os 1000 anos se acabam. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é santo aquele que tem poder que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão um sacerdote de Deus e de Cristo, e reinará com ele 1000 anos. Amém? Os irmãos podem sentar, dando glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória Amém? a Deus, aleluia. Aqui, Igreja do Senhor, queridos irmãos, querido ouvinte da palavra do Senhor. Aqui é uma palavra que fala da primeira ressurreição. Porque os irmãos sabem muito bem que mais um pouquinho aqui na Bíblia, Apocalipse capítulo 20, 11, está falando, aleluia, sobre o juízo final, sobre o juízo que Deus vai trazer sobre a terra, conforme diz a palavra de Deus, que todos os joelhos se dobrarão e confessarão que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Mas aqui, aleluia, a palavra de Deus diz, aleluia, que aqui, aleluia, o Senhor Jesus, ele já estava sentado, aleluia, e aquele que foi dado o poder de julgar das almas daqueles que foram mortos e degolaram pelo testemunho de Jesus Cristo, aleluia, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, nem receberam o sinal na sua testa e nem na sua mão, viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Aqui, igreja. Aleluia, glória a Deus. Se nós vemos, irmão, aqui em Apocalipse capítulo 11, eu acho lindo, porque, irmãos, aleluia, é bom falar que Jesus está voltando e que o Espírito Santo vem trabalhar na nossa vida. Para cada dia nós estamos, aleluia, com azeite na lamparina e nos limpando, nos purificando, santificando a nossa vida, para que, aleluia, nossa alma e nosso coração esteja cantando o hino da vitória. Maranata, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas, querida igreja, querido ouvinte da palavra de Deus, a Bíblia diz, Apocalipse 11, aleluia, sobre as duas testemunhas. Aleluia, porque Deus, depois do arrebatamento, Ele vai levantar essas duas testemunhas que vai pregar com poder, aleluia, com ousadia, aleluia, glória a Deus, e vai ser morto. Apocalipse 11 e versículo 8, aleluia, que o homem, aleluia, aleluia, eles, aleluia, não vai aceitar, porque a Bíblia diz que depois do arrebatamento da igreja, o anticristo, aleluia, ele levantará, aleluia, a imagem da besta, Apocalipse 13. E ali, aleluia, ele colocará o sinal 666, que nem foi lido aqui na palavra de Deus, Apocalipse 20, versículo 8. Aleluia. Mas todos aqueles que ressuscitaram lá em Apocalipse 28, a Bíblia diz que não aceitaram, aleluia, o carimbo na sua testa. Não aceitaram, aleluia, o carimbo na sua mão. Aleluia, mas foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo. Aleluia. Mas a Bíblia diz que eles serão, a primeira ressurreição será deles. Aleluia, dos mártires. Aleluia, mas, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, Apocalipse 11, capítulo 8, aleluia, que, aleluia, aleluia, Apocalipse 11, 7, e diz, aleluia, dos testemunhas pregando, aleluia, e quando acabar o seu testemunho a besta, aleluia, que subiu do abismo fará guerra, e as vencerá e o matará. Aleluia, até mesmo as duas testemunhas, igreja.
Mas a Bíblia diz que para a honra e glória do Senhor, Apocalipse 11, versículo 8, aleluia, que se levantará ali o anticristo e ele matará os homens que virão com autoridade, aleluia, para orar, aleluia, a Deus e não chover, aleluia, glória a Deus e, aleluia, Deus trabalhar de toda sorte com prodígio e maravilha na face da terra, aleluia, mas, aleluia, a Bíblia diz que eles serão mortos, Apocalipse 11 e versículo 8, aleluia, e ali estará o seu corpo na grande cidade, qual espiritualmente chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado, aleluia, e a Bíblia diz que os homens mandaram presente, aleluia, glória a Deus, uns aos outros, aleluia, glória a Deus, aleluia, homens de vários povos, tribos, línguas, nações, verão o seu corpo morto em 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo, aleluia, morto, seja posto em sepulcro. Ou seja, o anticristo, aleluia, vai, aleluia, fazer guerra contra esses dois testemunho de Jesus Cristo, aleluia, que vai atormentar a terra, aleluia, com poder e glória, com prodígio e maravilha, aleluia. A Bíblia diz que vai se levantar o anticristo e vai, aleluia, matar, e esses homens, seus corpos vai jazer, Apocalipse 20, versículo 8, aleluia, ali na cidade, aleluia, espiritual, que se chama Sodoma e Gomorra, e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado, e as nações, aleluia, verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja morto ou seja posto em sepultura. Apocalipse capítulo 11 e versículo 11. Glória a Deus, aleluia. E os habitantes da terra, irmão, regozijarão sobre eles e se alegrarão, aqueles que estão sendo espiritual, aqueles que aceitaram o carinho da besta aqui na sua testa ou no seu braço, aleluia, os homens, aleluia, malignos, aleluia, mandarão presente uns aos outros, porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitavam, aleluia, sobre a terra, aleluia, oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, Apocalipse 11, 11, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entra neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, aleluia. O anticristo vai guerrear contra as 2 testemunhas, vai matar, aleluia, eles, vai jazer sobre a terra, o homem vai dizer, aleluia, não põe sepultura, deixa aí na praça que é para todo mundo ver. Mas a Bíblia diz que depois de 3 dias e meio, o Espírito de Deus entra nessas 2 testemunhas, e ele coloca ele de pé, aleluia, o Espírito de vida, e a Bíblia diz, aleluia, que aleluia, o homem, aleluia, todos vão ver o grande prodígio, grande maravilha, aleluia. Apocalipse 11, versículo 12, aleluia. E a Bíblia diz que ouviram uma grande voz do céu, que ele dizia, sobe cá. E a Bíblia diz que subiram numa nuvem, e seus inimigos viram. Ou seja, Deus vai dizer, aleluia, para as 2 testemunhas, a voz de Deus vai dizer, suba para cá, e vai subir, e os inimigos, aleluia, há de ver, aleluia, porque o nosso Deus, irmão, é Deus de mistério, é Deus fiel, Deus verdadeiro, querido ouvinte na palavra de Deus. João 3,16, eu acho lindo, que Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê, aleluia, no Filho de Deus, será salvo, e aquele que não crê está condenado, e a condenação é essa, que não crê no unigênito Filho de Deus.